Olá, seja muito bem-vindo à aula de hoje. Eu sou o Juliano Posati. O tema hoje é a semente da exoconsciência no Brasil. O que é exoconsciência? O que é essa cooperação entre seres de humanidades multidimensionais, seres extraterrestres, que está acontecendo nesse momento de transição planetária no nosso mundo? Por que isso está acontecendo? Quando isso começou mais efetivamente no Brasil? Quando é que isso começou a ganhar força? Essa cooperação com seres interplanetários que visa a transformação da nossa sociedade. Nós vamos falar um pouco sobre isso, nós vamos falar sobre o conceito de exoconsciência e aquilo que, na minha opinião, foi a semente da exoconsciência no Brasil. O trabalho do general Alfredo Moacir Uchoa, ao longo de toda a sua vida, tudo o que aconteceu para que hoje nós tivéssemos condições de compreender o que é e para que serve, qual é a nossa vocação no sentido de cooperação com seres de humanidades multidimensionais. Se você tem interesse nesses assuntos, ufologia, mediunidade, espiritualidade, transcendência e construção do novo mundo, essa aula é para você. E mais, então uma mega surpresa para você que eu vou fazer mistériozinho, né? Não vou falar agora, mas no meio dessa aula tem uma mega surpresa, que é um presente que o Círculo preparou para todo mundo que está acompanhando o canal da escola aqui no YouTube. Vamos lá? Bora? Vem comigo? Tá começando mais uma aula, você está no Círculo. Muito bem, aí você vê em tela, o tema dessa aula é a semente da exoconsciência no Brasil. Olha essa bandeirinha aí, ufanista pra caramba. Mas porque essa é uma palestra que eu dei no primeiro Congresso Internacional do Instituto de Exoconsciência dos Estados Unidos, Institute for Exoconsciousness, fundado pela doutora Rebecca Hardcastle Wright, a quem nós vamos fazer menção no trabalho hoje. Antes de entrar propriamente dito na vida, na obra, no início desse movimento de exoconsciência no Brasil, eu quero mostrar e relembrar com você alguns conceitos importantes, trabalhos realizados pela doutora Rebecca Hardcastle Wright. Eu conheci a doutora Rebecca Hardcastle, claro, através de uma situação muito inusitada, não é? Eu me envolvi um pouco com ufologia depois do documentário Data Limite, segundo Chico Xavier, e conheci bastante ufologia, mas chegou a um ponto que eu percebi que havia um interesse do movimento ufológico brasileiro, ou pelo menos de uma parte do movimento ufológico brasileiro, em separar as coisas. Tratar daquilo que era fenômenos casuísticos, materiais, investigáveis, por assim dizer, com a razão e com os sentidos, dos fenômenos ufológicos mais esotéricos, ou seja, que unia espiritualidade e ufologia. Quando isso aconteceu, eu percebi que aquilo já não fazia muito mais sentido para mim, porque toda a minha experiência, ou a maior parte da minha experiência com ufologia, com seres extraterrestres, é uma experiência de consciência, é uma experiência mental, de telepatia, de transmissão e assimilação de informações que não correspondia a uma investigação física, não é? ou de avistamentos ou coisa do tipo. O avistamento era interno, era no meu mundo interno, então aquilo, de alguma forma, estabeleceu um novo momento para mim, não é? E eu me apoiei muito, ou me fez muito bem pensar nesse pensamento de Arthur Schopenhauer, quando ele diz: o importante não é ver o que ninguém viu, mas é pensar o que ninguém pensou sobre aquilo que todo mundo vê. Porque eu vi um objeto voador não identificado quando eu era muito novo com meu avô. Meu avô adorava essas coisas, meu avô Paulo Posati. E a gente assistia Globo Repórter juntos, Fantástico juntos. Lembra aquele ET que apareceu a autópsia dele no Fantástico? Nossa, eu e meu avô, nós piramos naquilo. Era adolescente, pré-adolescente, né? Certa vez eu vi um encontro com ele
parado no meio do quintal de casa, olhando para cima, e falou: vem cá ver uma coisa, dá uma olhada naquela estrela. E parecia uma estrelinha do tamanho de um avião e fazendo uns movimentos. Eu falei: deve ser um avião. Ele falou: não, mas presta bem atenção. E ela fazia como uma espécie de um 8. Ela fazia curvas de 90 graus, assim, como se fosse um quadrado. Eu falei: cara, não é uma estrela, mas o que é isso e tal? Enquanto a gente especulava sobre o que era, ela desenhou mais uma vez um 8 no céu e, como que um risco, desapareceu. Foi um avistamento. Segundo a escala do Heineck, um contato imediato de primeiro grau. Nós estávamos a mais de 100 metros do objeto, muito mais, é claro, mas nos marcou profundamente aquilo. Então, fisicamente falando, essa é uma experiência que eu vi, fiz o contato, fizemos o contato, eu e meu avô ali. A partir de então, toda a minha vida é muito de espiritualidade, muito de filosofia, muito de tentar enxergar para além daquilo que todo mundo vê. Porque é impressionante, nós hoje estamos num momento histórico em que nós estamos entorpecidos pela quantidade de informações que chegam até nós, num ritmo frenético, mas incapacitados de entender e de compreender, de enxergar além daquilo que todo mundo vê. Então nós estamos vendo muito mais do que já vimos ao longo dos últimos séculos, mas entendendo muito menos aquilo que entendemos em séculos. Porque existe uma certa idiotização da humanidade, num ritmo cada vez mais frenético de lives e TikToks e tok-toks e pica-paus e coisa do tipo. A quantidade cada vez mais é defendida e em detrimento da qualidade. E aí nós não fazemos nada. E eu percebia que, em termos de movimento ufológico, é um pouco essa frustração que as pessoas vão tendo à medida que elas vão participando dos eventos e nada de novo se acrescenta. E estuda-se a Operação Prato, estuda-se a Operação de Varginha, e estuda-se o caso Roosevelt, e estuda-se Betty Barney, estuda-se, mas a questão não é ver o que ninguém viu, porque todo mundo está vendo. A questão é pensar o que ninguém pensou sobre aquilo que todo mundo vê. E daí encontrei meu caminho numa certa noite, pensando, beleza, qual é o meu lugar? Meditando, entrei em sintonia, qual é o meu lugar nessa parada? O que eu tenho que fazer? E essa palavra surge cristalina no meu plano mental, exoconsciência. Exoconsciência. Havia exopolítica, que tratava a política a partir do planeta Terra para fora, as exoexplorações, exoplanetas, planetas que estão para além do nosso sistema, mas eu percebi que fundamentalmente o meu trabalho deveria estar ligado à exoconsciência, a consciência que está para além, orientada para a integração cósmica, para a cooperação com os seres de humanidades multidimensionais. Imediatamente digitei no Google, nada encontrei. Em português, nada encontrei. Aí coloquei em inglês, exoconsciousness. Encontro a doutora Rebecca Hardcastle Wright. Escrevo um e-mail para ela, uma ligação, nós nos tornamos muito amigos, e Rebecca tinha tido a mesma experiência que eu. No momento, ela estava acordando, meio um pé lá, um pé cá, não tinha chegado no corpo ainda, desliga o despertador que estava acordando ela e ela diz, the word becomes flesh. Ela fala, a palavra se fez carne. Ela falou, quando essa palavra surgiu, ela como que eletrizou cada átomo meu, e eu tive certeza que era para ali que eu tinha que ir. Nós aí, claro, nos tornamos amigos e começamos a colaborar. Rebecca entende a exoconsciência como uma habilidade inata da consciência humana de se conectar, de se comunicar e de co-criar com seres extraterrestres e multidimensionais. Não é? Rebecca enxerga a possibilidade de uma civilização exoconsciente, ou seja, uma cultura que prospera com ferramentas, com tecnologia, ensino, cura e arte, criada com extraterrestres e a partir do contato e comunicação multidimensional. E claro, Rebecca entende também o que é um ser humano exoconsciente. Um humano que integra, desenvolve e aplica as origens extraterrestres, dimensões e habilidades da sua consciência. Ele integra a sua vida dia a dia. Ou seja, não se trata mais
aquele padrão, né, esquizoide, meio estranho, meio do contatado, que não se encaixa. Não, o ser humano exoconsciente, ele integra, ele aplica essa dimensão originária e as suas habilidades extraterrestres da sua consciência na prática do seu dia a dia. Ou seja, ele é produtivo, ele é um ser relevante, ele não é um ser excluído. Ele não é um ser que está à parte da sociedade, ele está atuando na sociedade de uma forma produtiva e transformadora. Bem curioso, porque são seres humanos exoconscientes que nos levam à ideia de uma civilização exoconsciente. Uma civilização, veja aí no slide anterior, uma civilização onde existe uma cultura que prospera com ferramentas, com tecnologia, com ensino, com cura, com arte cocriada. Ou seja, existe um aporte de know-how, um aporte de conhecimento a partir do contato multidimensional, a partir do contato extraterrestre para a transformação da nossa sociedade agora, que visa criar ferramentas úteis para agora. Veja, ferramentas como uma extensão objetiva da nossa intenção. Eu quero bater um prego na parede, eu quero fincar um prego na parede. Se eu for com a minha mão bater no prego, provavelmente eu vou machucar a minha mão. Por quê? Porque eu não tenho uma ferramenta, uma extensão objetiva da minha intenção que canalize a minha força. Então, o que é uma ferramenta? Uma ferramenta é a extensão objetiva da minha mente que concentra a minha intenção de uma forma produtiva. Então, um martelo é uma ferramenta. Ela canaliza a força, a intenção da minha mente na cabeça do prego. Então, eu concretizo. Ferramentas servem para concretizar objetivos e realizações. Você percebe? Isso é uma visão muito mais madura do contato extraterrestre do que simplesmente ser chipado, ser dopado, virar ali um encontro geek que troca informações e reuniões e eu vi o ser verde, aí o outro viu o ser amarelo, aí o sujeito que viu o ser amarelo briga com o sujeito que viu o ser verde porque esse falou que era verde, esse falou que era amarelo, começa o conflito e nada de produtivo é realizado. Ou seja, se perde a função principal de cooperação. Quando nós falamos de exoconsciência, nós estamos falando de desenvolver as nossas habilidades parapsicológicas, as nossas habilidades de senso-percepção, as nossas habilidades mediúnicas, sim, mas de aplicá-las de maneira produtiva a produzir e gerar ferramentas cocriadas, ferramentas que serão instrumentos de canalização e concentração da nossa vontade para a criação de uma nova sociedade. Tema do próximo Congresso do Círculo. Aliás, esta aula aqui é um grande esquenta para o próximo Congresso do Círculo, porque nós, como escola filosófica, nós estamos entendendo, nós somos uma escola filosófica exoconsciente. Somos em escola porque aqui todos nós somos estudantes, estamos aprendendo. Somos uma escola filosófica porque nós não somos um lugar, nós somos um estilo de vida. A escola filosófica é um estilo de vida, de pessoas que elegem valores pelos quais vale a pena viver. Nós somos uma escola filosófica exoconsciente, porque nós aplicamos as nossas habilidades de senso-percepção para a cocriação multidimensional com esses seres de humanidades que estão aqui interessados em trabalhar conosco. Por isso nós somos escola filosófica exoconsciente. Por ser exoconsciente, nós estamos interessados em canalizar estas ferramentas, estes caminhos para a materialização de uma nova sociedade, para a construção de uma nova sociedade, que é o tema do nosso congresso, Cocriação Exoconsciente para uma Nova Sociedade. Percebe? Isso é uma visão muito mais madura. Você pode entrar, veja aí no slide, circuloescola.com/sobre o círculo, e você vai ver lá o que é exoconsciência. Nós fizemos ajustes para a nossa realidade desse conceito, mas basicamente é o mesmo conceito de exoconsciência. Nós apenas incluímos no processo a palavra sintonia. Sintonia, conexão, comunicação, cocriação. Porque o primeiro passo, na nossa visão e de acordo com a nossa experiência, é a sintonia, a predisposição mental, para que haja integração, para que haja assimilação dessas correntes mentais com esses seres de humanidades, que nós não chamamos seres extraterrestres, nós simplesmente dizemos seres e humanidades multidimensionais. Quando eu coloco humanidades no plural, é claro que eu estou entendendo humanidades espalhadas por diversos outros planetas e dimensões. Claro que eu estou entendendo isso.
mas eu tiro esse hélio, esse geocentrismo de dizer como se a Terra fosse o centro e todo o resto fosse extra, né? Eu trato de uma maneira um pouco mais polida. São seres de humanidades multidimensionais, não é? Que compõem, inclusive, a egrégora do Círculo, a equipe espiritual do Círculo, as equipes de trabalho do Círculo e de todos os trabalhos que você tem acompanhado, nossos pela internet. Bem, veja, esses conceitos, exoconsciência, civilização exoconsciente, o ser humano exoconsciente, vamos falar honestamente a verdade, isso tudo é bonito, enche o nosso coração, né? A gente olha e fala, nossa, é isso, Posati, é a festa estranha com gente esquisita, eu tô dentro, mas vamos combinar que não é um papo que dá pra ter no almoço de domingo, né? Provavelmente você vai começar a falar disso, a tua mãe pode ser que engasgue com a coxa de frango na boca, né? O seu pai vai surtar, achar que você tá se drogando, coisa do tipo. Não é, parece um papo de louco. A verdade é essa, parece um papo de louco. Parece papo de louco. Sabe? Mano, como assim, bicho? Você vai trabalhar com extraterrestre? Caralho, bicho, pelo amor de Deus, não viaja. Tô aqui com conta pra pagar, Posati. Você vem com essa história de que criar com extraterrestre, meu Deus do céu. Que extraterrestre vai pagar a fatura do meu cartão? Você pode estar dizendo. Cara, eu vou falar pra você, eu pensaria exatamente a mesma coisa alguns anos atrás. Exatamente a mesma coisa. Falar, mano, que viagem, que brisa, puta que pariu, não tenho paciência com gente brisada. Eu ia falar isso. Alguns anos atrás eu ia falar isso com certeza. Mas, por que eu tô aqui hoje? Né? Por que eu tô aqui hoje? Sabe, a ufologia teve um papel muito importante na minha vida. Eu até escrevi um artigo recentemente, 5 dicas para você não se tornar um espiritualista. Eu disse, olha, se você não quer se tornar um espiritualista, não estude ufologia, porque a ufologia, ela expande de uma forma a sua perspectiva. E nós devemos muito aos ufólogos, nós devemos muito às pessoas sérias da ufologia, que estudaram, que foram atrás, que foram a campo, que dedicaram a sua vida para fazer esse descortinar dessa realidade cósmica. Nós devemos muito à ufologia, muito, eu honro a ufologia, porque à medida em que nós começamos a expandir a nossa consciência, nós percebemos que é uma questão matemática. A probabilidade é matemática. E isso começa a concretizar na nossa vida certas coisas que antes pareciam brisa, viagem na maionese. Eu quero contar para você uma pequena história de como eu vivi com a criação exoconsciente. Porque quando me envolvi na produção do documentário Data Limite segundo Chico Xavier, eu lembro sempre que era um documentário que já era um projeto, criado pela Rebeca, pelo Fábio, com a irmã da Rebeca e tal, aquela coisa começou ali entre amigos, muito espontânea, depois eu me envolvi, e aí trabalhamos juntos arduamente, e depois que o documentário lançou, eu posso dizer, sem medo de errar, que eu entreguei cada gota de suor para fazer com que eu dei quase 100 palestras sobre o tema Data Limite segundo Chico Xavier, a filosofia por trás, uma jornada de palestras por todo o Brasil. De norte a sul, eu pisei em vários estados para levar essa palestra, para falar, para espalhar essa mensagem. Fui para a Europa para falar dessa mensagem. E num processo de ebulição, de retomada de mediunidade, de retomada de intuição, e tudo isso acontecendo num desejo que era muito mais guiado pela intuição do que qualquer outra coisa. Eu só sabia que tinha que fazer, né? E perseguia aquilo. E começou a acontecer que em várias palestras que eu dava, chegavam médiums para mim e perguntavam, quem é esse senhor que te acompanha? E eu estava retomando, né, minha mediunidade. Eu desenvolvi profundamente minha mediunidade durante a minha adolescência, juventude, no movimento da renovação carismática católica. Aprendi muita coisa do que eu sei, a grande maioria do que eu sei ali, não é? Mas depois vivi um período de ateísmo. Depois reencontrei física quântica, ufologia, produzi o documentário e estava nessa ebulição de ressignificar muitas experiências. Bom, rapaz, você pensa uma coisa, começam a chegar para mim e dizer assim, quem é esse senhor que te acompanha? Eu me lembro de uma senhora na casa do irmão Cravo, da Isabel, do Francisco, que eram amigos muito queridos, são amigos muito queridos ainda, né? O Francisco já hoje no plano espiritual, e a Bel também, um amigo muito querido. Uma senhora daquela casa veio e disse, tem um senhor que te acompanha de óculos, cabelo branco, ele usa uma espécie de uniforme, de farda. E eu não sabia nada. Depois
começou a acontecer, isso começou a se repetir. Não, olha, tem pessoas da área de ciências com você e tal, e várias dicas de vários médiums diferentes, de grupos que não se conheciam. Até que eu vou ao sul do Brasil, em Blumenau, e encontro com o Zé de Araújo. Zé de Araújo deu aula aqui no ciclo, tem aulas dele que você procure aqui no ciclo, Zé de Araújo. Um médium excepcional. O Zé tem uma psicometria muito aguçada. Psicometria é uma habilidade mediúnica que quando a pessoa toca em você, ela consegue entrar no seu campo e obter informações através do campo informacional que está ao seu redor, mas é através do toque, psicometria. Eu me lembro até num almoço que nós estávamos, o Zé e a esposa, e eles começaram a discutir qual era o meu perfil psicológico, e o Zé argumentando que o meu perfil era um, e a Nícia argumentando que o meu perfil era outro. E o Zé, para findar a discussão, veio e falou assim, você quer ver só uma coisa? Virou para a Nícia, pôs a mão no meu braço, falou assim, não é verdade que quando você era criança, você tinha ali os seus 9 anos, você era magrinho, tímido, não falava com quase ninguém, mas era muito estudioso, mas apesar de ser estudioso, seu caderno vivia vazio. Você nunca anotava nada. Mas você era quem ensinava os seus amigos na escola. O susto, né? Uma mediunidade impressionante do Zé. Fui para dar uma palestra no CEIU, Centro Espírita Irmã Lúcia, coordenado por ele em Blumenau. Esse centro tinha uma pujança espiritual muito interessante, muito interessante. Eu me lembro, inclusive, de ver a própria Irmã Lúcia minutos antes da minha palestra. Porque ela vestia uma roupa, um hábito parecido com aquele da Madre Teresa de Calcutá, branco, com aquelas 3 linhas azuis. E eu olhei e falei assim, não, claro, por clarividência, eu olhei e falei, não pode ser a Madre Teresa de Calcutá, imagina, o que a Madre Teresa de Calcutá ia estar fazendo aqui, né? Fui para minha palestra, começo da palestra, que eu olho no fundo do centro, vejo um quadro da Irmã Lúcia usando o hábito da ordem de Madre Teresa de Calcutá. Eu perguntei, quem é essa mulher? Eles falaram, porra, é a Irmã Lúcia, patrona da casa. Eu falei, eu era muito desavisado, gente. Eu era o exemplo daquela música do Titãs, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Era eu, meio Mr. Magoo, assim. No final desse dia, o Zé ficou absolutamente transtornado, porque ele disse assim, raramente existem tantos espíritos na casa como hoje, durante essa palestra. Eu não consegui dar vazão a tudo isso. Não consegui dar vazão. Ele ficou visivelmente transtornado. Era um transe transtornado, muitas lágrimas, muita emoção, mas tudo muito gostoso dentro daquela egrégora. No dia seguinte, nós vamos tomar café. Ele olha para mim e diz, havia ontem na casa uma multidão de espíritos que eu nunca vi igual. Mas havia um em especial que estava particularmente interessado no seu trabalho. Eu disse, não me diga. Pensei comigo, não me diga. Um senhor de cabelo branco, óculos, né? Pensei comigo, mas não falei nada. Eu falei, não me diga. Ele disse, era um senhor branco, de cabelo para trás, tal, óculos grande. Ele estava fardado, ele parecia ter algum cargo desses de exército. O nome dele era Alfredo Parará, Parará, Parará. Eu não me lembro, ele falou assim, mas eram uns 4 nomes assim. Parará, Parará, Parará. E ele tinha um cargo do exército que eu não sei o que é. Eu não conseguia entender por causa do volume. E eu pensei comigo, Alfredo, não conheço nenhum Alfredo, Zé, não faço a menor ideia. Só lembro do Alfredo da propaganda do papel higiênico. Alfredo! De repente, começa a me ocorrer pela descrição. Eu falei, claro, o pai do general Paulo Shoa. Porque eu havia conhecido o general Paulo na produção do documentário Data Limite, o pai do general Shoa. Pai do general Paulo, como é que era o nome dele? Era Alfredo. Me ligo, Alfredo Moacir de Mendonça Shoa. 4 nomes, como o Zé estava falando, o primeiro nome. E ele tinha um cargo do exército, era general, estava fardado. Digito rapidamente o nome dele, né? Se pega no celular, pá. Falei, Zé, era este aqui? Ele falou, era exatamente esse. Exatamente. Aí fiquei gelado. Falei, nossa, o que o pai do general Paulo quer comigo? Na volta, ligo para o general Paulo e conto toda essa história. O general Paulo me diz assim, pô, Juliano, o general Paulo é carioca, então tem aquele sotaque, né? Pô, Juliano, que coisa interessante, meu irmão, porque esta semana a minha sensação é que o papai estava aqui me cutucando para ligar para você. Eu lembrei de você a semana inteira. A semana inteira. Eu falei, puxa. E
naquele momento, eu estava com muito negócio de produção e tal, e eu sou assim até hoje, na verdade, né, de tá produzindo e coisa e tal. Eu falei, então faz o seguinte, General Paulo. General Paulo me foi apresentado, inclusive, pelo General Cardoso, que foi meu professor na faculdade, imagina, estratégia militar, olha, minha pós-graduação, você vê que nada na nossa vida é por acaso. Na pós-graduação, conheci o General Cardoso, que depois me apresentou o General Paulo, e por fim das contas estava o homem, o pai do General Paulo, na minha palestra, e o Zé falou, ele está muito interessado no trabalho que você tem para fazer. Falei, ok. Na conversa com o General Paulo, disse assim, olha, eu vou ler todos os livros do seu pai. E aí a gente se fala para a gente tentar entender o que ele quer, né? Comprei todos os livros, descolamos em sebo, livros, porque não tinham todos republicados ainda. Comecei pela biografia, Uma Busca da Verdade. Li todos os livros, está aí em tela para você. Ó. Eu comecei com Uma Busca da Verdade, li Parapsicologia e os Discos Voadores, além da Parapsicologia, e depois a sua obra master, na minha opinião, que é Mergulho no Hiperespaço. Diga-se de passagem, deixa eu fazer um anúncio aqui para você. Em agosto, primeira semana de agosto, nós vamos ter uma semana especial aqui no Círculo, que vai ser uma semana de estudos com o tema Contatos Extraterrestres na Transição Planetária, e vai ser um estudo aprofundado da obra Mergulho no Hiperespaço. Uma semana, de segunda a sexta-feira, comigo, aula todo dia. Nós vamos fazer uma baita de uma série e você vai curtir. Nessa semana especificamente, nós vamos interromper um pouquinho o curso de mediunidade, porque nós vamos pegar de segunda a sexta de cabo a rabo. Depois a gente retoma na semana seguinte. Mas nós vamos fazer, pode pôr aí na tua agenda, primeira semana de agosto, nós vamos fazer essa obra, esse estudo, os contatos extraterrestres na transição planetária. Já se liga, já fala para todo mundo, já prepara a pipoca. Comecei a ler os livros do General Shoa. E aí comecei a entrar em contato com ele. General Alfredo Moacir de Mendonça Shoa nasceu em 1906 em Alagoas, no Brasil, e faleceu em 1996 na cidade de Brasília. Ele ficou conhecido depois como um parapsicólogo e um pesquisador muito sério de fenômenos paranormais. A vida inteira o general se interessou pelos fenômenos paranormais e depois, a partir até do seu conhecimento teosófico e de toda a sua experiência com fenômenos paranormais, ele acaba virando um grande ufólogo. E olha, essa história é muito interessante, narrada em Uma Busca da Verdade, né? Ele foi sim do exército brasileiro, mas ele não era exatamente um homem belicista, ele era um homem de paz, mas ele foi professor do exército, né? Foi engenheiro, professor da Academia Militar do Exército Brasileiro, onde ele lecionou matemática, física e mecânica racional por mais de 20 anos, né? Em Brasília, quando ele viveu lá, ele foi muito ativo na pesquisa ufológica, fundou a União Pioneira de Integração Social, a UPS, que é uma universidade bem conhecida em Brasília até hoje, né? Ele fundou também a Associação Universal Moria e um centro de estudos de OVNIs, né? O Correio Brasiliense chamava ele de o General das Estrelas, porque ele ia para a mídia para divulgar, para falar dessas realidades, dos contatos e das coisas que ele havia presenciado. E veja, era uma mídia que era bastante seletiva na época, porque não existia essa abundância de possibilidades de comunicação que nós temos hoje. Então, você para chegar à mídia e chegar a uma exposição nacional como a que ele teve, era uma coisa muito, muito difícil. Durante 2 décadas, o general depois organizava e coordenava essas expedições à tal fazenda de Alexânia, não é? Quando ele se muda para Brasília, o general Paulo, já havia visitado, já havia ouvido falar com o grupo de estudos parapsicológicos de Brasília sobre a fazenda de Alexânia, onde fenômenos luminosos aconteciam no céu. Orbes, fachos de luz e coisas do tipo aconteciam nessa fazenda. E o general vai para essa fazenda, tem um encontro cara a cara com o mestre Moria da Fraternidade Branca, o mesmo mestre que formou Dona Helena Petrovna Blavatsky, que educou Blavatsky, um mestre ascensionado. Se encontra com o general, se apresenta, a priori como Yogarim, porque se ele dissesse Moria, talvez o general tivesse um piripaque, o general confessa isso nos livros. Ele se apresenta e diz, você tem aqui uma missão, que é estudar, investigar,
escrever livros sobre o que você vai ver aqui e divulgar. E divulgar. Você não precisa ter medo de nada porque eu vou estar com você e eu vou te proteger. E a partir de então o general meio que se torna o líder daquele grupo e o grupo se subverte, né? No bom sentido. Porque o general começa justamente a trilhar o caminho da sintonia. Então o grupo chegava e ele falava, nós vamos fazer uma sintonia. Não era prece, não era... Ele até mesmo diz, assim, não era coisa de ficar rezando no meio do mato, não, mas era sintonia. Ou seja, encontrar com o grupo uma mesma predisposição mental, um mesmo compromisso, uma mesma orientação mental para que o foco, o objetivo fosse assumido ali. É muito interessante porque essas vigílias, elas tiveram a participação de N profissionais da área médica, jurídica, militares, todo mundo da sociedade de Brasília, por assim dizer, foram a essas vigílias e testemunharam com olhos físicos, viram os fenômenos que ali aconteceram, não é? Os livros, todos esses que eu mostrei do general, vão mostrar paulatinamente esses eventos, dar detalhes do que aconteceu e muito mais do que isso, muito mais do que analisar o evento em si, o general começa a especular sobre as causas, sobre aquilo que gerou esses eventos, etc. e tal, né? Agora, é muito, muito, muito curioso, porque num dado ponto dessas expedições, eles começam, e uma das primeiras coisas que eles começam a oferir são contatos telepáticos. Contatos telepáticos. Impulsos de pensamentos fortes e irresistíveis que eram marcados antes com uma espécie de zunido no ouvido dos participantes, ou dos telepatas, uma espécie de zunido, como um chiado, como uma microfonia. Então, mensagens claras, como daremos demonstrações às 9h46, 10h12, 10h28. Pois então, na vigília aconteciam as manifestações exatamente, precisamente, nos horários que haviam sido anunciados telepaticamente. O general começa a estabelecer contato com os objetos luminosos, com os objetos voadores que aparecem ali. Estamos aqui, Fred, participando da aula hoje. Deixa eu mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Olha quem está atrás de mim. Tendo aula. Um lugarzinho gostoso para você dormir, né? Enquanto tá rolando uma aula sobre ufologia, você dá uma dormidinha aqui, né? Além dos... O general começa a criar uma interação com esses objetos. A priori, quase que um código Morse. Olha, se eu puder avançar 2 passos, me dá um flash de luz. Se eu não puder, me dê 2. Aí dava um flash de luz, ele avançava e assim por diante. A partir dessas interações é que começa o contato telepático mais propriamente, e o que ele vai chamar a posteriori de mergulho no hiperespaço. Um mergulho interno profundo, como um transe, a partir do qual começam a fluir as canalizações. Veja, hoje nós temos, né, o privilégio de entrar no YouTube, ver canalização de todo tipo, de ver uma Sheliana da vida falando, ensinando e coisa e tal, e aquilo fazendo sentido, chamando a atenção. Mas veja, nós estamos falando da década de 60, gente. De um homem general, reformado do exército, professor de mecânica racional. Quer dizer, um homem que não precisava daquilo para absolutamente nada. Então ele viveu os contrastes os conflitos internos muito profundos até que ele se rendeu a essa experiência. E isso vai acontecer numa noite especificamente, onde ele leva um grupo novo de pessoas a Brasília, a fazenda de Alexandria, um grupo novo de Brasília, e são 2 amigos, alguns amigos que queriam ver o fenômeno. E naquela noite, nada de fenômeno. E o general, em telepatia, começa a conversar com vocês e fala, olha, queria que vocês dessem um sinal no céu, porque eles trouxeram aqui o pessoal para ver e de repente não tem nada, não está acontecendo nada hoje. E telepaticamente os seres começam a dizer, olha, hoje não vai ter sinal. Eu falo, como não vai ter sinal? Isso que eu acho bárbaro do general Uchoa. Ele batia de frente. Como assim não vai ter sinal? Eu estou vindo aqui há meses, todo fim de semana, me dedicando a essa pesquisa. Como que não vai ter sinal? Precisa ter sinal.
Nós trouxemos pessoas me constranger na frente dos caras. E eles falaram, desculpa, hoje não vai ter sinal. Nós já demos um monte de sinal para você. Já passou da hora de você confiar no que a gente tá falando. Ele falou, mas eu não tenho problema. O problema é esse pessoal que eu trouxe. Como é que vai ficar? Não, mas nós não vamos dar sinal. Ele falou assim, o negócio é o seguinte. Ele falou assim, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não piso mais nessa fazenda para nada. Ele falou, não vou mais pisar, não piso nunca mais nessa fazenda se não acontecer um final aqui e agora. E ele abaixa a cabeça, aponta, e quando aponta, você ouve nas fitas, porque a dona Enita, a esposa dele, gravava todas essas canalizações, esses diálogos, que depois deram origem aos livros. Você ouve o pessoal alvoroçado, Moacir, olha lá, meu Deus, olha lá o que está acontecendo, etc e tal. Uma explosão de sinais e luzes e tal, o pessoal novo maravilhado. Ele não levanta a cabeça, ele fica com a cabeça baixada. E ele diz, depois que os sinais acontecem, ele diz assim, agora eu estou emocionalmente satisfeito e de hoje em diante eu prometo que eu nunca mais vou pedir sinal algum. Eu vou me confiar, eu vou me render. A partir dessa experiência, todo bloqueio interno daquele homem racional, analítico, professor de mecânica, cede ao influxo, à intuição do místico que estava ali dentro. E então as canalizações são muito mais profundas. E essas canalizações dão origem ao livro Mergulho no Hiperespaço. Só que aí existe uma coisa aqui muito curiosa, que é o primeiro presente que nós do Círculo, juntamente com a família Uchoa, preparamos para vocês. Quando eu estava produzindo um documentário No Meio de Nós, no ano de 2016, Lourenço tinha acabado de nascer, eu acordava muito cedo. E eu tomava banho ali umas 5 horas da manhã, saía logo cedo para o escritório. Você vai ver vídeos mais antigos meus, eu estou num escritório assim, cheio de quadro com camiseta de futebol. Era perto da minha casa, num coworking. Eu saía, passava no Mac Café, pegava um cappuccininho fresco, que nova-iorquino, e ia trabalhar. Nesse banho, tô tomando banho umas 5 horas da manhã, meio acordado, meio tal, surge na minha mente uma voz penetrante, como uma flecha. Foi como se ela interrompesse a minha percepção sensorial de tudo que me cercava. Sabe, como se tudo ficasse em câmera lenta, com volume reduzido ou suspenso? Não é? E naquele momento aquela voz atravessou o meu plano mental, nítida, cristalina e espontânea, sem que eu tivesse controle sobre ela. E essa voz me disse exatamente assim: você precisa falar com o Paulo sobre a documentação de Alexânia que está lá em casa. Aquilo era tão nítido que não era eu que me marcou, mas eu não conseguia avançar. Passou um tempo, comecei a desconfiar que era ele. Até que numa sessão mediúnica de efeitos físicos, que usava uma prancheta que se movia ao toque da mão, numa psicografia indireta, ele fala comigo em novembro de 2016. Caro Major, permita-me chamá-lo assim porque ainda ontem eras cabo, mas para que se realizem certos planos, ainda hás de lustrar muitos bancos. Força, meu amigo e irmão. Assinado, o General. O General. Quando aquilo aconteceu num grupo que eu não conhecia, que as pessoas não conheciam e não sabiam, para mim foi a confirmação da aproximação dele, prenunciada por aqueles médiuns lá nas palestras do Data Limite, anunciado nominalmente pelo médium Zé de Araújo. Aquilo para mim foi uma comoção, foi como um reencontro. E eu comecei a perceber que em diversos outros momentos ele entrava nos meus pensamentos. Às vezes eu achava que estava pensando sozinho, estava pensando com ele. E quando eu comecei a estudar a obra Mergulho no Hiperespaço, eu comecei a perceber frases naquela obra que eram frases que eu havia usado quando escrevia a minha parte no livro Data Limite. Antes mesmo de ter lido aquela obra, eu comecei a perceber que havia uma parceria. Tomei coragem, fui a Brasília e dividi tudo isso que eu estou falando com vocês com o General Paulo. E quando eu na mesa disse, olha, Paulo,
eu sei que tudo isso parece estranho, mas eu acho que o seu pai tem falado comigo assim, assim, assado, aconteceu isso, isso, isso. E ele disse assim, você precisa falar com o Paulo sobre a documentação de Alexânia que está lá em casa. Paulo deu uma suspirada. Sim. Eu falei assim, e aí, o que é, né? E ele disse, eu acho que o papai está puxando a minha orelha. A família Uchoa, na pessoa da Dona Emita, mãe do general Paulo, esposa do general Uchoa, mantinha um arquivo de fitas cassete com todas as canalizações que o general recebeu em Alexânia. Essas canalizações depois viraram rascunhos que viraram manuscritos dos livros que ele publicou e hoje estão todos republicados pela Editora do Conhecimento. Editora do Conhecimento, nós vamos deixar os links aqui embaixo para você que quer se aprofundar. Mas mais do que isso, haviam registros em papel, arquivos, documentos, discursos, palestras preparadas, arquivos do primeiro Congresso Internacional de Ufologia que ele realizou em Brasília, com J.L. Hynek, J.J. Hurt, aqui, grandes figurões da ufologia, que vinham a Brasília para participar das excursões de Alexânia com o general. Nós podemos dizer sem dúvida nenhuma que o general influenciou a ufologia no mundo. No mundo. Todos esses arquivos estavam na casa do general Paulo. O general Paulo falou assim, acho que nós temos que fazer alguma coisa com isso, porque talvez essas fitas comecem a perder as impressões magnéticas. E aí começa o trabalho. A família Uchoa confiou ao círculo, por intuição do próprio general Uchoa, o pai, todo o acervo do general. Esse acervo foi recebido por nós, começou a ser recebido por nós naquele ano, nós começamos a organizar, fizemos um trabalho de catalogação, de qualificação desse material, começamos a recuperar os documentos, né? As fitas cassete começaram a ser digitalizadas com palestras e canalizações originais do general, recuperadas naquilo que era possível recuperar, transcritas, e às vezes o áudio é incompreensível em alguns pontos, mas com a transcrição você acompanha perfeitamente isso, e tudo isso hoje está sendo disponibilizado gratuitamente em circuloescola.com. Se você entrar hoje em circuloescola.com, clicar lá em Estude no Círculo, você vai ver acervo do general Uchoa. Esse é um trabalho que o Círculo Escola tem investido em profissionais e agora, muito felizes ainda, nós contratamos uma historiadora, especialista em manutenção de arquivos, para conservar essa memória e disponibilizar ao público, porque ele é um marco da exoconsciência no Brasil. Ele é o início da exoconsciência no Brasil, o trabalho deste homem. Trabalho esse que, passando um tempo, eu me lembro de uma reunião na casa do irmão Cravo, a Tati, uma das médiumas da casa, tinha preparado uma reunião que era para abrir a nossa mediunidade aos nossos mentores. E eu me lembro de uma dor profunda, assim, como que uma agulha entrando no meio da minha testa naquela reunião. E uma voz inconfundível dizendo, você precisa continuar o trabalho que nós começamos em Alexânia. O mestre quer encontrar você. O mestre quer que vocês continuem esse trabalho. E eu comecei a entender a grande responsabilidade que estava nas mãos do Círculo, como escola filosófica exoconsciente, de continuar esse trabalho de divulgação dessas realidades, de divulgação da possibilidade de cocriação com esses seres. Comecei a perceber. Então hoje eu fico feliz demais de poder anunciar para você que nós, como escola, como empresa, como tutores desse acervo, confiado a nós pela família Uchoa, estamos disponibilizando para toda a sociedade brasileira, para quem tiver interesse, para os historiadores, para os roteiristas, para os trabalhadores, para os empreendedores do futuro. Nós estamos disponibilizando todo o acervo do general Uchoa gratuitamente. Graças a Deus, graças a esse projeto, nós temos possibilidade de contratar historiadores, de contratar uma equipe, que é um misto de voluntários com pessoas, para disponibilizar isso para você gratuitamente. Tanto voluntários quanto
pessoas da nossa equipe, da nossa empresa, que estão trabalhando nesse acervo que hoje passa a estar disponível para você em circuloescola.com. Veja, é muito interessante. E por que eu considero o General Shoa como a semente da exoconsciência no Brasil? Porque ele abre picada. Ele corta picada, ele abre estrada no meio de uma selva de incompreensão e de inconsciência que nós tínhamos. E aí eu trouxe alguns trechos de algumas canalizações que fazem parte do nosso acervo, depois constituíram o livro Mergulho no Hiperespaço para refletir com você. E veja, eu confio nas canalizações do General Shoa. Confio plenamente nas canalizações. Porque é um homem de ciência, um homem de razão, um homem de racionalidade, um homem que levou anos para superar todos esses conflitos do seu ser mais analítico, mais racional, para conseguir, enfim, dar passagem e dar voz a esses seres. Então isso vem com o crivo de uma vida de depuração. Confio muito nessas canalizações e você vai perceber pelo teor delas que com a inteligência racional é possível entender a importância histórica delas para o movimento de exoconsciência no Brasil. Veja só, constituímos, os seres dizendo através do General Shoa, constituímos um dos imensos números de pontas de lança de seres extraplanetários, extrasolares, que desejam ajudar os seres humanos. Aqueles que dizem que somos esquivos, indefinidos e difíceis de contatar, diremos que estas nossas abordagens dependerão, afinal de contas, muito mais de vocês do que de nós. Veja que coisa, somos um dos grupos, dos numerosos grupos de pontas de lança, ou seja, pioneiros também, pioneiros que se encontram num processo de cooperação. E aí ele vai dizer, olha, a nossa aproximação depende muito mais de vocês do que de nós. Depende muito mais da sintonia de vocês, da predisposição mental de vocês. Razão essa pela qual eu coloquei essa palavra que o general gostava tanto, sintonia, no início da definição de exoconsciência que nós utilizamos no círculo. Exoconsciência com a habilidade natural de entrar em sintonia, conexão, comunicação e cocriação com seres e humanidades multidimensionais. Ele vai dizer ainda, viajamos anos-luz por segundo e é por isso que é tão fácil para nós vir de mundos tão distantes. Superando a densidade do espaço e a velocidade da luz, fazemos essas viagens aparentemente impossíveis. Eles demonstram ao general o seu controle multidimensional, a sua tecnologia que adensa e rarefaz, vamos dizer assim, a matéria, entrando em dimensões, mergulhando no tal hiperespaço. Então, perceba, são seres de humanidades multidimensionais. Eles têm domínio dessas multidimensões, se adensam até a nossa dimensão e depois se desfazem, como que somem, não é? Aliás, sobre isso existe uma passagem, vou pedir para o Guilherme colocar para você em tela o final do filme A Chegada. As naves, você não vê as naves riscando o céu como em Star Wars ou decolando até o limite da estratosfera, não. Elas meio que viram fumaça, elas se dissolvem. E o general vai narrar exatamente isso em Alexânia, que momentos antes das naves se materializarem, aparecerem fisicamente para eles, uma névoa cobria todo o campo e dava forma àquelas naves, como o nevoeiro ectoplásmico das reuniões de efeitos físicos de materialização dos espíritos. Porque são multidimensões, seres multidimensionais se adensando, reunindo em nossa dimensão a matéria necessária para expressar aquela essência que viajou pelo hiperespaço. Veja mais à frente aí, entretanto, queremos deixar claro que não nos propomos a indicar caminhos ou procedimentos para realizações internas que serão alcançadas através dos passos confiantes que cada um deve dar nas lutas de ascensão de suas próprias experiências. Você percebe? Existe um monte de gente ainda perguntando por que os seres extraterrestres não vieram salvar eles na data limite, criatura, porque não é para isso que eles estão aqui. Nós não estamos falando de redenção, nós estamos falando de ascensão, nós estamos falando de evolução. E no processo evolutivo, cada um tem a sua parte. Veja, deixamos claro que não estamos aqui para ficar dando dica, não estamos aqui para fazer por vocês o trabalho que vocês têm que fazer. Não, nós estamos aqui para colaborar.
É outra relação, gente. É outra relação, não é uma relação de revelação, de ficar estupefato diante de uma entidade sobrenatural, divina, que está aqui para ser obedecida. Não, eles estão aqui para colaborar, co-criar. É cocriação, lado a lado, ombro a ombro. Isso pressupõe a construção e o fortalecimento da nossa identidade como seres. Sem a nossa identidade bem construída, nós não ocuparemos o nosso lugar nesse palco. E se não ocuparmos nosso lugar, não entraremos no fluxo dessas realizações. Veja que interessante essa frase do comandante Zayas. Para o ser humano que consiga esse conhecimento e seja capaz de aplicá-lo, a primeira necessidade, a condição mater, é desenvolver certas qualidades perceptivas de um nível mais alto, que já está provado possuir, tornando-as de emprego normal na própria pesquisa. Seriam as faculdades que vocês chamam parapsicológicas, em pleno uso, acompanhadas de correspondente expansão consciencial, condição capaz de orientar um critério novo no fazer. Veja só, primeiro, veja, é necessário, olha, para que o ser humano que consiga esse conhecimento do quê? Das tais faculdades que você já está provado que você tem, faculdades parapsicológicas de senso-percepção, mediúnicas, de contato com a multidimensão. Veja, estes seres pegam isto e começam a aplicar de forma normal, natural, na pesquisa, ou seja, na produção de uma nova cultura. Lembra lá da definição da Rebecca Hardcastle Wright? A partir da nossa senso-percepção desses seres e humanidades multidimensionais, nós somos capazes de aplicar a nossa habilidade inata de sintonia, conexão, comunicação e cocriação, a nossa senso-percepção natural na própria produção de ferramentas, na própria produção de inovação. Seriam as faculdades que vocês chamam parapsicológicas em pleno uso, acompanhadas da correspondente expansão consciencial. Porque nada adianta o desenvolvimento parapsicológico se não houver expansão da consciência, ou seja, assimilação de um novo patamar, de um novo nível de valores mais elevados, valores morais como justiça, verdade, solidariedade e fraternidade. Agora veja, quando essas habilidades de senso-percepção são aplicadas para a produção de ferramentas de inovação que se traduzem na transformação da nossa sociedade, acompanhadas por essa expansão consciencial, elas geram a condição capaz de orientar um novo critério no fazer. Não se trata de fantasia, não se trata de isolamento, não se trata de brisa, se trata de um novo critério no fazer, um novo jeito de realizar, um novo jeito de se decidir a realizar, um novo jeito de empreender, que nasce da confluência do desenvolvimento da nossa habilidade de senso-percepção, com a expansão da consciência e assimilação de novos valores e a construção de uma nova sociedade. Tema, mais uma vez, do 3º Congresso do Círculo, que eu lembro você que acontece agora em julho. Percebe? Isto é exoconsciência. Exoconsciência é a confluência desses fatores, mas ela tem um objetivo claro: a construção de uma nova sociedade, a canalização, a materialização de ferramentas, de cultura, de cura, de arte, de inovação no seio da nossa sociedade. No seio da nossa sociedade. Veja mais além comigo, porque esse livro é maravilhoso. O ser já realizado de uma evolução pretérita, maior, se sente impulsionado a cumprir missões bem mais amplas de interesse para outras humanidades ou mundos em marcha. Ele está dizendo por que eles estão aqui. Ou seja, a evolução vai nos impelindo a socorrer. Veja, hoje nós consideramos grandes homens humanitários, aqueles que trabalham por causas para a humanidade. Imagina seres que já têm esse despertar para trabalhar pelas causas humanitárias de outras humanidades. Veja que grandeza de coisa que nós temos o privilégio de viver.
reconhecerá, veja só, reconhecerá seu poder, vírgula, a sua capacidade técnica, objetiva, de servir com proveito a outros irmãos partícipes do imenso processo de evolução divina em busca de uma realidade maior. Veja que maravilhoso! Talvez você não entenda exatamente a grandeza dessa frase, mas eu, que fiz escola militar, que fiz graduação em estratégia militar, entendo bem o quanto custou para o General Ochoa canalizar isso aqui. Porque a doutrina militar, da escola militar, vai dizer que poder é a capacidade de fazer, de realizar, quase sempre atrelada ao poderio bélico e ao poderio financeiro. Capacidade de fazer por si mesmo, fazer por si mesmo. E este ser, comandante Zayas, através do General Ochoa, dá um novo conceito de poder. Poder como a capacidade técnica e objetiva de servir com proveito de outros irmãos, partícipes do imenso processo de evolução divina. Ou seja, o poder é a sua capacidade de contribuir com a evolução do outro. Nesse sentido, você começa a entender, através do ensino deste ser extraplanetário, comandante Zayas, você começa a entender o poder dos avatares como Jesus, Buda. Você começa a entender que maior é o poder daquele que contribui mais. Eles não estão no topo da pirâmide, eles estão na base. Entende? Eles estão a serviço de todos. E quanto mais... Lembre-se de Jesus na última ceia. Quem veio, eu não vim aqui para ser servido, eu vim aqui para servir. E quem dentre vós quiser ser o primeiro no meu reino, seja o último. Quem dentre vós quiser ser o maior, seja o menor. Porque Jesus tinha clareza do verdadeiro poder. Jesus tinha clareza do verdadeiro poder. Veja que bonito. Temos que ajudar sem atingir o campo das responsabilidades dos humanos. E também sem lhes roubar o mérito do que realizarem. Com ou sem a nossa ajuda, dores e alegrias haverão sempre de ficar à sua própria conta. Então, para, criatura infeliz, de achar que ser extraterrestre vai resolver a tua vida. Porque com ou sem a ajuda dele, dores e alegrias virão sempre à sua própria conta. É da lei de causa e efeito. Estes seres de humanidades que penetram a nossa dimensão, que interagem conosco a partir da nossa mediunidade, não estão aqui para anular as leis do universo, estão aqui para lembrá-las, sobretudo pela lei maior da fraternidade, e para colaborar como irmãos mais velhos que são. Mas eles não estão aqui para tirar a nossa responsabilidade. Porque roupa suja a gente lava em casa. Lava em casa. Cada um lava a sua. Cada um lava a sua. Eu não lavo cueca de marmanjo, mano. Cada um lava a sua. Cada um lava a sua. E veja, isso está acontecendo. Veja esse mapa. Isso é uma pesquisa. Logo depois, por ocasião do documentário No Meio de Nós, que eu fiz com a doutora Gilda Moura, também pesquisadora na área, de muitos anos, décadas de experiência. Fizemos pesquisas com médiums de todo o Brasil. Ao todo, quase 700 médiums participaram dessa nossa pesquisa. E nós perguntamos quantos deles já haviam se deparado em trabalhos com seres popularmente conhecidos como extraterrestres. 65% disseram que sim. Entre os kardecistas mais tradicionais, mais conservadores, um pouco com receio, 50% disseram que sim. Embora quase sempre não comentaram na casa, para não chocar, para não colidir com gerações, etc e tal. Mas 50% disse que já viu. Metade, 1 em cada 2. 1 em cada 2. E veja, a pauta desses seres é diversa, segundo eles, não é? Nós perguntamos o que esses seres têm falado com vocês. Então, olha, 10% tem tratado de tratamentos, de curas, de problemas de doença, como uma espécie de missão de Médicos Sem Fronteiras. Percebe? São seres que já atingiram a tecnologia vibracional, um conhecimento do organismo muito mais amplo e que vem para nos socorrer, assim como organizações como Médicos Sem Fronteira vão para a África para socorrer os irmãos. Essa é da lei da fraternidade, quem sabe mais cuida de quem sabe menos. Veja aí, 12% vem nos ensinar sobre realidades ainda não conhecidas pela humanidade, 13% vem trazer incentivos a práticas espirituais avançadas, 8% vem dizer
vem trazer orientações e alertas específicos sobre a sociedade terrestre. Percebe? Existe uma confluência muito grande, muito grande de interesses, e isso conversa com essa canalização maravilhosa com a qual eu encerro a aula de hoje. É uma canalização do mestre Yashamil. Yashamil é irmão gêmeo de mestre Kutumi, conhecido na tradição espiritualista como Ramatiz. Mestre Yashamil vai, depois ele vai para um outro planeta e realiza ali a sua ascensão e volta ao planeta Terra através dos contatos de Alexandria. O general Shua se encontra com o mestre Yashamil liderando a frota de naves que estava ali. Aí você começa a perceber um entrelaçamento de dimensões, de realidades e coisa e tal. Mestre Yashamil diz assim, através do general Shua: vocês, terráqueos, não estão sozinhos nesse caminhar evolutivo. É por isso que afirmamos que estamos aqui para ajudar, mas apenas ajudar, veja bem, a humanidade que deseja ser ajudada. Tendo a condição de entrar em sintonia conosco. Tendo a condição de entrar em sintonia conosco. Ou seja, tendo a predisposição mental de escolher o seu foco consciencial. Daí a nossa definição ajustada de exoconsciência. Então poderão ter e receber o que podemos dar de nossa experiência realizada no mesmo caminho ascensional. A nossa caminhada só é bastante mais elevada. E veja, por que eles estão aqui, agora, nesse momento? Estamos tentando criar núcleos de interesse entre os terráqueos, para que então, mais objetivamente, a forma que sabemos ser necessária, podemos diretamente trazer a nossa presença atuante para a melhoria tão necessária da condição humana atual. Veja, ele diz, estamos criando núcleos de interesse. Se você acessa o conteúdo do Círculo, se você está fazendo os cursos do Círculo, se você faz as aulas do Círculo, eu tenho uma novidade para você. Você faz parte de um núcleo de interesse desses seres, porque o Círculo é um núcleo de interesse desses seres. É uma escola filosófica exoconsciente, com pessoas que têm condição de entrar em sintonia, que estão desenvolvendo essa condição de entrar em sintonia para trazer mais objetivamente. Veja, hoje a nossa experiência, através da mediunidade, através da senso-percepção, é uma experiência subjetiva que acontece no mundo interno de cada ser. Mas a ideia e o projeto é que esses seres consigam trazer a sua presença mais objetivamente, tete a tete, cara a cara, da maneira como eles sabem ser necessário. Veja que beleza, pouco a pouco vamos consolidando e realizando a sã política de encontrar humanos que sejam provas do nosso trabalho de amor sem jamais lhes roubar o mérito que possuam. Sob o nosso influxo, haverão de irradiar concórdia, tolerância e amor, ao mesmo tempo que um cósmico dinamismo no fazer. O objetivo é claro, é realizar. Não é brisar, não é viajar para outro planeta, não é se desdobrar e ir embora do planeta Terra porque eu não caibo nessa vibração. Não! O objetivo é encontrar humanos que sejam provas desse trabalho de amor, de fraternidade, que realizem com cósmico dinamismo no fazer. Dinamismo vem de dínamo. Dínamo é a força motora, a força que impulsiona o movimento dentro do motor. Esse é o dínamo. É a origem do movimento. É a origem do movimento. É vontade. Um cósmico dinamismo é uma vontade alimentada a partir da integração cósmica, a partir da interação, do intercâmbio com estes seres, a partir do descortinar da lei da fraternidade que entrelaça tudo e a todos no universo que nós conhecemos e nos que nós não conhecemos. É um cósmico dinamismo no fazer. Ou seja, é uma decisão de realizar que é inspirada pelo descortinar da realidade universal, da comunhão universal, da humanidade universal. Da humanidade universal. Veja, essa é uma aula avançadíssima, eu sei. São conteúdos profundos, fortes, impactantes. E eu me lembro dessa frase do general Shua que dizia assim: em verdade, nada disso
se afigura absurdo, a não ser que a gente queira impor as nossas próprias limitações à infinita riqueza da realidade universal. Talvez pareça um absurdo, talvez pareça um horizonte grande demais, mas só é absurdo se nós quisermos enxergar esse horizonte através do buraquinho de fechadura da nossa própria existência. À medida em que nós vamos alargando as nossas possibilidades de percepção, nós vamos perceber que isto é plenamente viável, que já está acontecendo. Eles já estão no meio de nós e estão aguardando a nossa decisão, nosso trabalho, de nos tornarmos seres humanos exoconscientes, que integrem a sua experiência multidimensional, a sua experiência mística, transcendental, que integrem o seu mergulho no hiperespaço na produção de inovação, na produção de realizações, na produção de um novo estilo de vida, de um novo jeito de viver, de uma nova sociedade. Eu lembro Paulo apóstolo agora, né? A criação toda geme e chora aguardando a manifestação dos filhos de Deus, dos filhos da luz. Nós somos os filhos da luz. E nesse momento de transição planetária, a criação geme e chora. As dores se apertam, as agonias que nos cercam parecem ainda maiores, porque nós somos aguardados. Nós somos os filhos da luz que estão sendo aguardados para se manifestar nesse momento no planeta Terra. E essa manifestação depende do desenvolvimento cada vez maior da nossa exoconsciência. Essa voz, é claro, não parou de falar. Essa voz que entrou no meu chuveiro, no meu banho, não parou mais de falar. Hoje nós temos a alegria, o privilégio, a responsabilidade de ser espiritualmente patrocinados pela tutela do General Shou em tudo que o Círculo faz. E ele nos orienta com a nossa equipe espiritual em todos os projetos que nós empreendemos, e nós temos orgulho e tranquilidade de dizer isso, depois já de anos trabalhando para levar conhecimento, conteúdo inteligente, para ensinar essa nossa metodologia. Conhecimento é movimento, é transformação. Depois de anos sob a tutela dele, nós temos a tranquilidade de afirmar tudo isso que nós estamos apenas começando a fazer. Você pode conhecer mais esse nosso pai espiritual, esse nosso patrocinador espiritual, gratuitamente. Esse grande homem, general das estrelas, a semente da exoconsciência no Brasil, no acervo que está agora disponível para você, aos cuidados do Círculo dentro da nossa plataforma. Eu tenho certeza que você vai encontrar muita inspiração para todos os projetos que você tem de realizar. E olha, essa palestra aqui essa aula foi só um aperitivo de tudo que vai rolar no 3º Congresso do Círculo, cujo tema é Cocriação Exoconsciente para uma Nova Sociedade. Convido você, clica aqui embaixo, faça parte desse congresso, porque eu tenho certeza que se essa aula aqui mexeu com você, fez sentido para você, o nosso congresso vai botar para quebrar. Você não vai mais ser o mesmo, você não vai mais ser a mesma depois do nosso congresso. Participa com a gente. Tchau, sempre avante, que com essa é a coisa bem importante.